Pai do Senhor, irmãos, amigos, familiares, Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Aonde chegar esse estudo bíblico, que Deus entre na sua casa com cura, com salvação, libertação, em nome santo de Jesus. Estamos aqui para dar início a mais um estudo bíblico para a honra e glória, louvor e adoração do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, no canal do YouTube. O nome é Culto Igreja Chama Viva. Eu vou repetir mais uma vez, é Culto Igreja Chama Viva. Você se inscreve, ativa o sininho para estar recebendo os estudos bíblicos todas as quintas-feiras e também os cultos de domingo da Igreja Chama Viva e de quarta-feira da Igreja Chama Viva. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Espero que esteja edificando a sua casa, os cultos. Espero que esteja edificando a sua casa esses estudos. E que Deus brade com poder e grande glória na sua vida. Amém? E na sua casa. Feche seus olhos. Vamos estar orando para dar início a mais um estudo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome, meu Pai amado, Pai querido. Nos perdoa-nos, ó Pai, pelos pecados, tudo que fazemos, ó Pai, que desagrada a Ti, teus olhos, teus ouvidos. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, e nos perdoa. Toma a direção desse estudo bíblico, ó Pai querido, que não seja nada da carne, do sangue, nem de sabedoria humana, mas sim do teu santo, poderoso Espírito Santo. Fala aos nossos corações, dá entendimento, dá discernimento do céu, ó Pai, para que não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra, Pai. Aonde chegar esse estudo, guarda, protege, abençoa, livra de todo mal, Pai. Entra, mais te peço, Pai, nesta casa com cura, com salvação, com libertação, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu espero que esse estudo esteja edificando a sua vida e edificando a sua casa. Amém? Hoje, não se esqueça, Bíblia na mão, uma caneta para você estar marcando as passagens bíblicas e um caderno para você estar anotando os textos. E depois você, com mais calma, você leia, assista novamente o estudo, que é uma bênção. Amém? O estudo de hoje vai ser em um, esse vai ser em um, tá bem? Em um de hoje, dá para nós terminarmos esse. O que é blasfêmia? Então marque aí o estudo de hoje, o que é blasfêmia. Quando nós encerrarmos esse estudo que é blasfêmia, aí na outra quinta-feira, nós vamos estar iniciando um estudo assim, o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Hoje nós vamos aprender o que é blasfêmia. Amém? Então vamos dar início em nome de Jesus. Blasfêmia é falar mal de Deus ou das coisas de Deus. Isso é blasfemar. Blasfemar é falar mal de Deus e das coisas que envolvem o nosso Deus. Blasfemar significa insultar ou difamar Deus, dizendo mentiras sobre ele, Deus. Quem blasfêmia mostra desprezo por Deus. Então o que é blasfemar? Você falar mal de Deus, você falar das coisas de Deus, falar mal das coisas de Deus e mentiras sobre Deus. Nossa atitude deve ser de amor e respeito por Deus. Ele é poderoso e perfeito e ainda nos ama. Blasfêmia é rejeitar Deus de forma consciente. Como assim? Blasfemar de Deus é rejeitar Deus de forma consciente, né? Você fala mal de Deus, fala mal das coisas de Deus, mente sobre o Senhor, sobre o Deus, isso de forma consciente, porque às vezes muitas coisas nós falamos inconscientemente, sem querer, e é só da boca para fora, não. Blasfemar é rejeitar Deus de forma consciente. Como assim? É consciente na cabeça e consciente no coração. Algumas formas aí, então blasfêmia é rejeitar Deus de forma consciente, de forma racional. Você está negando, você está falando mal, sabendo o que você está falando. Isso é forma consciente. Algumas formas de blasfemar. Algumas formas. Aqui nesse estudo tem 3. Anote aí nos seus tópicos. Rejeitar Jesus como Salvador. É uma blasfêmia. Você marcou aí? Rejeitar Jesus como Salvador. Segunda. Amaldiçoar a Deus. Segunda. E aqui tem mais uma. Falar mal de Deus e de suas obras. Esses são
algumas formas de blasfemar. Não tem mais forma, mas aqui no estudo nós estamos levantando esses 3 tópicos. Rejeitar Jesus como Salvador, conscientemente. Amaldiçoar a Deus, conscientemente. E falar mal de Deus e de suas obras, conscientemente. Blasfêmia na Bíblia. No Antigo Testamento, o castigo pela blasfêmia era a morte por apedrejamento. Olha que coisa, hein? Então, no Antigo Testamento, o castigo de blasfêmia era a morte por apedrejamento. Está em Levíticos, marca aí, Levíticos capítulos 24, do 15 ao 16. Vamos ler? Levítico está no Antigo Testamento, eu sei que você vai marcar aí, e depois você vai ler, ou se você já quiser acompanhar comigo, esse Levíticos 24, vamos chegar no 24. Levíticos 24, versículos 15 e 16. Vamos lá. Levítico 24, do 15 ao 16. Versículo 15 e 16 diz assim, ó. E aos filhos de Israel falarás dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando do nome do Senhor, será morto. Olha, isso é no Antigo Testamento, em Levítico, na lei. Quem blasfemasse contra Deus, falar mal de Deus, falar mal das coisas de Deus, das obras do Senhor, e falar mentira sobre Deus, no Antigo Testamento, em Levíticos 24, 15, 16, era para ser morte de apedrejamento, para você ver. O amor e o respeito por Deus deveriam ser a base da nação de Israel. Vou repetir para você. O amor e o respeito por Deus deveriam ser a base da nação de Israel, porque o Deus veio para o povo de Israel, Deus libertou da mão do Egito, da mão de Faraó, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus conduziu aquele povo por todo o deserto, Deus fez com que chegasse a terra que manava leite e mel, e nesse tempo deu vitórias em cima dos filisteus, dos cananeus, dos amorreus, enfim. Então, o amor e o respeito por Deus deveriam ser a base na nação de Israel. E o que Deus fez na minha vida e na sua vida também. Por isso que nós temos que tomar cuidado para não blasfemar, para não fazer blasfêmia, não blasfemar de Deus e das coisas de Deus. Porque olha o que Deus já fez na sua vida e que Deus vai continuar fazendo. Blasfemar era um pecado muito grave, era muito grave e não podia ser tolerado. Vocês viram que no Antigo Testamento Levítico apedrejavam de morte. Jesus avisou que a blasfêmia é um pecado sério. Não há salvação para o blasfemo, que rejeita Deus completamente e se recusa a reconhecer a sua ação. Olha aqui esse tópico, irmãos. Não há salvação para quem blasfema e rejeita Deus. Blasfemar é falar mal de Deus. E rejeitar a Deus e falar mentira sobre Deus. Então, não há salvação para quem blasfema e rejeita Deus completamente e se recusa a reconhecer a sua ação. Isso conscientemente. Tem pessoas que recusam a Deus, falam mal de Deus, ele está blasfemando contra Deus. Como os fariseus fizeram quando acusaram Jesus de trabalhar para o diabo. Os fariseus, aí já no Novo Testamento, Jesus já está aqui. Os fariseus acusaram Jesus de trabalhar para o diabo. Isso é blasfêmio, que é falar mal das coisas de Deus, que Jesus veio fazer e falar das coisas de Deus. Agora vá para a gente ver onde os fariseus fizeram uma acusação que Jesus trabalhava para o diabo. Está em Mateus 12, 24. Mateus, Novo Testamento,
Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 12. Mateus 12, vamos lá em Mateus 12, marque aí. 24. Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, ouvindo o quê? Que Jesus fazia milagres. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, Jesus aqui estava curando, livrando as pessoas, os endemoniados, curando os endemoniados, e os fariseus falaram assim: vou parafrasear para os irmãos, né, para quem está nos ouvindo. Como é que eles falaram que Jesus estava sendo possuído pelo demônio, e falaram assim: como um demônio, vamos falar, se eles falaram assim, pode expulsar outros demônios, está em Mateus 12, 24. Então, os fariseus blasfemaram e acusaram Jesus de trabalhar para o diabo. Como assim? Como o diabo pode expulsar o outro diabo? Entendeu? Foi o que Mateus está falando em 12 e 24. Então, aqui os fariseus blasfemaram das coisas de Deus e de Deus. Os líderes religiosos acusaram Jesus de blasfêmia, porque ele dizia ser igual a Deus, o que, a seu ver, rebaixava Deus. Eles usaram a acusação de blasfêmia para virar o povo contra Jesus, porque a blasfêmia era um pecado sério que revoltava os judeus. Marca aí mais um tópico, João 10, Evangelho de João. Está também no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. João 10. João 10. João 10. 31 ao 33. João 10, João, capítulo 10, versículos 31 ao 33, diz assim, ó: os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar Jesus. Respondeu Jesus: tenho vós mostrado muitas obras boas, procedente de meu Pai, que era Deus. Por qual dessas obras me apedrejarás? Os judeus responderam dizendo: não apedrejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homens, te fazes Deus e a ti mesmo. Aqui, os fariseus queriam apedrejar Jesus, porque achavam que Jesus estava blasfemando, falando que era filho de Deus e o próprio Deus. Então, aqui, porque a blasfêmia era um pecado sério que revoltava os judeus. Os irmãos que estão nos assistindo nesse estudo, está vendo como é grave a blasfêmia? A blasfêmia é falar mal de Deus, das coisas de Deus e mentir sobre Deus. Blasfêmia tem perdão? Marca aí. E é o último tópico dessa, o que é blasfêmia. Blasfêmia tem perdão? Sim, a blasfêmia tem perdão, se a pessoa se arrepender, mas se arrepender de coração e de consciência. Não é só se arrepender da boca para fora, não. Então, blasfêmia tem perdão? Sim, a blasfêmia tem perdão se a pessoa se arrepender. Deus não rejeita ninguém que se arrepende. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós vamos aprender na próximo estudo, que está em Mateus 12, do 30 ao 32. Vamos lá? Mateus, então, blasfêmia tem perdão? Tem, se a pessoa se arrepender. Deus não rejeita ninguém que se arrepende. O único pecado imperdoável é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, do 30, Mateus 12, do 30 ao 32, diz assim, ó. Mateus 12, do 30 ao 32. Quem é contigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens.
E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Olha que palavra, irmãos. Olha que palavra. Então a blasfêmia tem perdão? Tem. Se você perdoar e se arrepender. Deus não rejeita ninguém que se arrepende. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Marque isso aí. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Na próxima quinta-feira nós vamos ver esse estudo que é, o título é o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Tremendo esse estudo também. Quem conhece esse pecado não se arrepende. Quem comete esse pecado não se arrepende, porque o verdadeiro arrependimento só acontece pela ação do Espírito Santo que a pessoa rejeitou. Se você ama a Deus, você não corre perigo de cair nesse pecado. Amém? Então hoje nós fizemos esse estudo, o que é blasfêmia, para você entender o que é blasfêmia. Amém? Esse de blasfêmia está encerrado hoje, esse pequeno estudo. Mas na próxima quinta-feira nós vamos ver o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Tremendo estudo. Se fosse você, não perdia por nada. Amém? Vamos fechar nossos olhos e agradecer por esse estudo, o que é blasfêmia. Espero que você tenha tido uma noção do que é blasfêmia. Agora, na próxima quinta-feira, o que é a blasfêmia? Deus perdoa, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, nem agora, nem no século que vem, nem nos séculos e séculos. Então, que Deus tremendo, né? Deus vai nos continuar ensinando. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Pai, por tudo que tu vem fazendo aqui, ó Pai querido. Se falamos alguma coisa que desagradou a ti, tem misericórdia das nossas vidas, nos perdoa, Pai querido. Aonde chegar esse estudo, guarda, protege, abençoa, livra de todo mal em nome de Santo Jesus. Guarda, protege, abençoa em nome santo de Jesus Cristo. Entra com cura, salvação, libertação nesta vida, neste lar, aonde chegar esse estudo, Pai querido. Obrigado por tudo que tu vem fazendo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e te guarde. Na próxima quinta-feira, você já aprendeu hoje o que é blasfêmia. Agora, na próxima quinta-feira, o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Amém? Tudo isso querendo Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde.